Boa noite, gente! Terça-feira, mais uma live reset, que eu fico contando no dedo, fico esperando, sejam todos bem-vindos. Para quem está chegando agora, quem não me conhece ainda, sou Ricardo Prado, psicanalista e consultor de comportamentos e relacionamentos. E se você estiver precisando de algum tipo de ajuda na tua vida, me procura aqui no Instagram ou no WhatsApp, vamos marcar uma sessão experimental e vamos bater um papo para entender melhor o que está se passando por aí. Tudo bem, gente? Boa noite, Gel, Fernandinho, tudo legal aí? Como é que vocês estão? Hoje eu tô com uma musiquinha de fundo aqui, eu coloquei uma novidade, vamos ver o que vai rolar com essa musiquinha de fundo. Aí vocês me falam se vocês estão ouvindo ou não, se vai atrapalhar ou não vai. Marlete, e aí, gente? Legal! Mais uma noite pra gente bater papo, mais uma noite pra gente abrir o cabeção, né, gente? Abrir o cabeção, porque se não abrir o cabeção, a coisa não rola, né? A vida não muda, a gente não constrói novos pontos de vista, a gente não descobre novas oportunidades. Tá dando pra ouvir a música aí, Dora? Legal, que bacana. Não atrapalhando a minha voz, beleza. Oi, Bel, oiê. Não atrapalhando a minha voz, tá ótimo. Eu quis colocar essa novidade que eu sou um ser humano meio movido à música. Então, quando eu coloco a música, muda alguma coisa. Ô, Maria da Guia, depois, quando tiver mais ou menos uns 35, 40 minutos de live, eu te chamo. Tá legal? Quer participar hoje, né? Já tem gente chamando, vai participar ao vivo comigo. Bacana. Então fica ligado aí, até uns 35, 40 minutos de live. Aí eu clico no teu nome aí e te chamo para você participar comigo, tá bom, Maria? Vai ser um prazerzão falar com você e ouvir as suas experiências perante o que eu vou contar aqui. Você dá sentido... Olha lá, já enviou. É isso aí, Maria. Show de bola. Legal, gente. Já tem gente na fila aí para falar ao vivo comigo. Você dá sentido aos seus 6 sentidos? Essa é a pergunta tema de hoje, que eu resolvi colocar mediante uma inspiração que eu tive esse final de semana. De vez em quando eu vou para a varanda, e na varanda eu sento, né, fico olhando aquele mar de prédios. Boa noite, Cláudia, bem-vinda. Fico olhando aquele mar de prédios, mas é uma varanda bem gostosa, dá para sair um pouquinho, né, daquele estresse, né, desse inferno que virou, que a gente ficava o tempo todo preso de casa. E eu estava lá nessa varanda pensando sobre a vida, que eu adoro ir para a varanda para pensar sobre a vida. E nesse momento, no domingo, me veio uma coisa na cabeça. Eu comecei a pensar em tanta coisa, mas tanta coisa, gente. E aí me veio o seguinte insight, a seguinte percepção. Vocês já perceberam o quanto a gente tem um excesso de pensamentos? Vocês já perceberam isso? Como a gente tem um excesso, é um absurdo de pensamentos que ficam vagando pela cabeça da gente o tempo todo. São pensamentos dos mais diversos tipos. Às vezes a gente se confunde, não consegue nem entender direito o que está se passando na cabeça. Por quê? Porque é um excesso de pensamentos. E esse excesso de pensamento, gente, se dá pela quantidade de informação, né, Vânia? É muito, né, gente? É pensamento demais. Mas por que acontece isso, gente? Porque nós estamos vivendo uma era onde a informação, tá, ela chega aos montes na vida da gente. Boa noite, Luiz. A gente tem um excesso de informações, é muita informação. Então, quanto mais informação a gente agregar para a nossa cabeça, mais pensamentos nós vamos gerar. E você percebe como são, às vezes, pensamentos desconexos? Por que são desconexos? Porque é um monte de informação. A gente entra nas redes sociais hoje, a gente tem uma avalanche de informações, gente. Você está sem escutar, Maria? Mas tá todo mundo escutando, eu acho. Dá uma olhadinha aí no seu celular ou no microfone, que ninguém ainda falou nada nesse sentido, tá? Se todo mundo começar a falar, não estou escutando, aí eu dou uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha aí que deve ser o teu celular, tá? Então, gente, essa quantidade de informações faz com que a gente crie um estresse inacreditável. Vocês já perceberam como a gente vive estressado?
E a gente não vive estressado porque a gente está cheio de problemas, a gente não vive estressado porque a gente está passando por crises, a gente não vive estressado porque a gente tem a correria do dia a dia. Na verdade, nós somos estressados porque a gente tem um excesso de informações. Nós temos um excesso de pensamentos. Isso causa um enorme desgaste mental. E o desgaste mental, acreditem, ele é muito mais perigoso que o desgaste físico. Até porque, se a gente tiver com alto desgaste mental, a gente não consegue controlar. O desgaste físico, a gente deita na cama, né? E aí apaga e a mente continua trabalhando, não é verdade? Agora, o desgaste mental, ele apaga a gente num todo. Vocês já perceberam isso? Não tem um momento que vocês apagam, né? Deita e se prende, bum, apagou. Estima-se que passa por nossa cabeça cerca de 80 mil pensamentos por dia, o Luiz está falando. Gente, é pensamento pra caramba. E o grande problema nisso, que eu até falei um pouquinho sobre isso numa outra live que a gente teve, onde eu disse, cuidado com excesso de informações, mas não excesso de informações propriamente dito, mas sim com a quantidade de fontes diferentes com que a gente colhe informações. Esse que é o grande perigo, gente. E eu tenho até um exemplo, que está acontecendo agora, essa questão da pandemia toda. Vocês perceberam, durante a pandemia, que a gente teve um excesso de informação tão grande, mas tão gigantesco, que chegou um momento, ninguém sabe de mais nada. A gente não sabia se tinha que fazer isso, ou tinha que fazer aquilo, se precisava sair de casa, se precisava ficar dentro de casa, se o vírus fazia isso, se o vírus fazia aquilo. A gente ficou completamente perdido. E eu acredito que ainda tenha muita gente perdida até hoje. E tudo isso se deve a quê? Ao excesso de informações, porque são tantas informações vindo de tantas fontes que a cabeça da gente começa a se confundir. E quanto mais informação a gente coloca na cabeça, quanto mais excesso de pensamentos a gente tem, mais a nossa mente cria problemas e dramas. A nossa mente, presta atenção, a tua mente aí, a tua cabeça, ela é uma exímia criadora de problemas e dramas. O tempo todo. Uma tremenda confusão, Maria Eugênia, pois é. Vocês já perceberam, gente, o quanto que a gente cria problemas e dramas o tempo todo? Isso é a mente que está criando, porque eu já expliquei isso. A mente, ela é um mecanismo onde ela precisa se deparar com problemas, ela precisa se deparar com dramas, porque ela está sempre buscando algo para poder resolver. Então, se a gente não tomar cuidado, o que vai acontecer? A mente, a tua cabeça, vai passar a controlar a tua vida. Pois é, Vânia, vai pirando a gente, e pira mesmo. O Luiz falando, informações que na verdade é muito lixo botando para dentro. Pois é, que é aí que eu vou chegar. Essa questão do botando para dentro é o que eu vou chegar no tema que eu quis colocar hoje, que é você dar sentido aos seus 6 sentidos. E aí eu vou, mais pro finalzinho, explicar para vocês o que os 6 sentidos que eu coloquei tem a ver com tudo isso que eu estou falando. E é uma coisa muito fantástica. Fiquem até o final que vocês vão ver. Cláudia, a mente conta histórias o tempo todo. Pois é, tem aquele ditado que fala que a mente mente, né, gente? Rita, boa noite. E a maioria das informações são negativas. Aí é que está. Olha que interessante o que a Rita colocou. Já vou falar sobre o que você escreveu também, Gersone. A maioria das informações são negativas. Por quê? Porque nós temos pensamentos recorrentes. Nós temos um excesso de pensamentos recorrentes que, não generalizando, porque não é todo mundo que age dessa forma, mas muita gente tem esses pensamentos recorrentes dentro do aspecto negativo. E o que isso causa, gente? Desgaste mental, estresse, problema e drama. Percebe a confusão? A Gersone colocar, mas não tem como não pensar. Não tem como não pensar. Eu concordo totalmente com você, Gersone. Mas tem como a gente determinar o que pensar. Tem como a gente observar o que está pensando e escolher o que a gente vai pensar. Essa que é a diferença. Porque para parar de pensar, não dá. Não tem a menor condição. E quando a gente está muito estressado, o que a gente procura, gente? O que começa a acontecer na vida da gente? Aquilo que a gente chama de rota de fuga. Deixa eu clicar aqui no contador.
Quando nós estamos muito estressados, com excesso de pensamentos, principalmente os pensamentos recorrentes, de forma negativa, isso cria estresse, e estresse faz com que a gente busque por rotas de fuga. Vocês perceberam o quanto que as pessoas ou ampliaram, aumentaram as questões dos vícios e tendências nessa pandemia, ou criaram vícios e tendências? Por quê? Porque as pessoas, nós, né, eu também estava dentro disso, nós estávamos tão estressados, agora está melhorando um pouco, né, gente? Já está entrando em uma outra atmosfera em relação à pandemia. Graças a Deus. Eu espero que isso evolua para que fique tudo bem. Esse é o meu maior desejo, e de todo mundo, acredito. Então a gente ficou enclausurado, a gente ficou tão estressado, que a gente começou a ampliar os nossos vícios, a buscar os nossos vícios. Para quê? Para fazer, determinar, criar rota de fuga. Só que a rota de fuga, geralmente, é uma rota negativa. É uma atitude, é um comportamento que não vai trazer benfeitoria, não vai trazer coisas saudáveis para a vida da gente. Então a gente precisa tomar, vocês percebem como a cadeia começa a desenrolar? Eu tenho um excesso de informações vinda de todos os lugares, principalmente das redes sociais. Esse excesso de informações faz com que eu tenha um excesso de pensamentos dos mais variados tipos, ou seja, das mais variadas fontes. Isso me causa uma confusão e um estresse enorme. A minha mente começa a criar problemas e dramas na minha vida, e isso faz com que eu tenha a rota de fuga ao desenvolver hábitos negativos. Olha o tamanho da bolacha. Vocês estão vendo o tamanho da bolacha que fica? Então a gente precisa... O que eu quero trazer aqui hoje? Eu quero trazer para vocês como que a gente vai melhorar essa questão do excesso de pensamento. Como que a gente vai trabalhar com o pensamento de uma forma muito mais leve, não pesada, baseada na questão do problema e do drama, mas de uma forma mais leve. E é isso que eu estou querendo trazer para vocês, porque se a gente não cuidar disso, isso dá uma porcaria, para falar o português claro, isso dá uma merda tão grande na vida da gente, que começa a afetar tudo. Começa a afetar a minha saúde física, começa a afetar a minha saúde mental, começa a afetar a minha saúde emocional, começa a afetar os meus relacionamentos e começa a afetar vários âmbitos da minha vida. Tanto no nível amoroso, quanto no familiar, quanto no profissional. E a gente precisa começar a tomar cuidado. Luiz, essa psicosfera do inconsciente coletivo nesses tempos de medos exacerbados, causando doenças emocionais e físicas. Pois é. Por isso que eu estou colocando como exemplo o que a gente viveu nesses 8 meses. Esses 8 meses mostram, gente, de uma forma muito nítida, muito clara, o que o excesso de pensamentos, o que o excesso de informações e o que o excesso de estresse está causando na mente. Olha lá a Ruth falando, já está dando merda na minha. Pois é, Ruth. E eu vou te dizer uma coisa, já deu, está dando ou ainda vai dar merda na cabeça de muita gente, essa que é a questão. Então a gente está num momento muito delicado. Se a gente não olhar para essa questão emocional na vida da gente, a gente vai ter sérios problemas. Não pensem vocês que a pandemia vai acabar e vai ficar tudo bonitinho. Eu vou voltar a ser o que eu era, meus problemas mentais e emocionais estão resolvidos. Não, gente. Infelizmente, não é assim que funciona. Porque a questão não é a pandemia. A questão é o que você vivenciou emocionalmente falando dentro da pandemia. E isso se estende após a pandemia. Isso não acaba junto com a pandemia. A pandemia vai embora, mas os seus problemas emocionais vão continuar. Se você não começar a olhar para isso, se você não começar a praticar aquilo que eu até joguei ontem na dica do dia, no Stories, que eu falei, vamos ser mais preventivos do que remediativos. Gente, tá soltando coração aí, tô adorando. Não esquece de clicar no aviãozinho e chama a turma, chama o pessoal para live aí, né? Seus contatos, seus amigos, família, chama a turma, gente. Clica no aviãozinho e manda um convite para a turma aí. Meditação é minha rota de fuga, legal. Gersone, criamos estas rotas para não pensarmos o que realmente importa. Pois é, aí é que tá. Ítalo, tudo bem, irmão? Essa que é a questão, né, Gersone? Essas rotas de fuga são fugas da realidade. São realidades que a gente não quer enfrentar. Só que a rota, quando eu entro na rota de fuga, eu estou
fugindo da responsabilidade que eu tenho por aquela realidade. E a realidade ela não se resolve sozinha. Nenhuma realidade se resolve sozinha, gente. Pelo amor de Deus. Ruth, meus traumas são meus problemas. Preciso olhar para isso, né, Ruth? Preciso olhar para isso. Porque trauma pode se tornar algo muito sério no futuro. Denise, quer dizer que isso só começou com a pandemia? Não, Denise, não começou só com a pandemia. Isso se amplificou com a pandemia. Tá? A pandemia só nos colocou de frente com aquilo tudo que a gente estava fugindo. Essa que é a questão. Né? Maria Eugênia, ultimamente as informações são tantas que meus pensamentos estão bloqueados. Estou encontrando dificuldade de fazer poesias. Está vendo, gente? Entenderam o que eu estou dizendo? Olha o que a Maria Eugênia falou. Claro que bloqueia a criatividade, porque você está com excesso de informação, excesso de pensamento tão grande que a criatividade não se manifesta, gente. A criatividade ela precisa de leveza para se manifestar. Ela precisa de estado de flow, que eu já vou falar o que é aqui. Vânia, agravou com a pandemia, claro. Muito, Vânia. Agravou muito. Gente, vocês não fazem ideia. Eu sou psicanalista, eu atendo, né, online e presencial, pretendo voltar agora em janeiro. Eu tenho clientes, tenho pacientes. Eu posso dizer com extrema propriedade para todos vocês. Aumentou absurdamente os problemas emocionais. E é o que eu estou dizendo. Esses problemas eles não vão embora quando acabar a pandemia. Porque o problema não é a pandemia. A pandemia é só um pano de fundo. E é isso que muita gente não está entendendo. Porque muita gente está com problema, está percebendo que está com problema, eu estou com problema emocional, eu estou desequilibrado emocionalmente falando, eu estou cheio de drama, estou cheio de problema, estou enfrentando crise nas minhas relações, no meu trabalho, em tudo. Só que eu vou esperar, olha só o pensamento, gente. Eu vou esperar acabar a pandemia, porque quando acabar a pandemia, vai ficar tudo bem. Cuidado, hein? Cuidado, gente. Cuidado que é muito provável que acabe a pandemia e você continue com os mesmos problemas que você estava até hoje. Rita, conheço pessoas que estão estagnadas ali, sem ânimo, sem perspectiva, mas é o que eu estou dizendo. Nós estamos, ainda estamos, tá, gente? Nós ainda estamos no momento em que é ideal, o momento é ideal para que a gente comece a olhar para essas questões. Nós ainda estamos no momento ideal para isso. Se a gente perder esse timing, sinceramente eu não sei quando vai surgir outro. Porque isso que se instalou no mundo, nesse momento que a gente viveu, né, é o timing perfeito, gente. É um momento perfeito para a gente fazer tudo aquilo que a gente não fez até agora. Todas as decisões que a gente não tomou até agora. Né? Rubão, tudo bem, pai? Então, gente, vamos começar a olhar um pouco para isso. A mente, a cabeça, eu falo mente e cabeça, tá? Vamos falar cabeça, para ficar mais fácil? A cabeça da gente, ela adora criar padrões. Tudo na vida da gente é construído, é determinado, é desenvolvido através de padrões. Né? Desde acordar de manhã cedo e escovar o dente, isso é um padrão, né? A gente acorda, a gente sente o dente sujo, entra no padrão de ir até o banheiro, pegar a escova, colocar a pasta de dente, escovar o dente, sentir o dente limpo. Isso é um padrão. Tá? A gente mal percebe o que a gente está fazendo. Todos os nossos padrões têm a função de economizar o quê? O nosso desgaste mental. Só que, onde está o perigo? Quando nós construímos, quando a cabeça constrói padrões que estão desfavorecendo a nossa vida, que não estão nos ajudando, que não estão nos levando aos nossos objetivos de vida, não estão nos levando à busca do nosso bem-estar, da nossa saúde física, mental e emocional. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Tá? Como que eu consigo quebrar os padrões? Eu consigo quebrar o padrão quando eu percebo... A primeira coisa, gente, primeira coisa que a gente precisa perceber. O padrão acontecendo. Como é que eu percebo um padrão? Tornando-me mais observador do meu dia. Que aí entra muito essa questão do estado de presença, que é muito discutido por aí, só que pouca gente coloca isso em prática. E não é difícil. Não é difícil colocar isso em prática.
Quando a gente se torna mais observador, a gente começa a perceber o padrão que a gente está construindo. Quando a gente percebe o padrão, é hora da gente tomar conta. O que é tomar conta, gente? É se questionar. Quando eu me questiono, né? Quando eu imagino que eu tenho um outro Ricardo aqui dentro, e eu questiono ele, eu estou quebrando um padrão. O padrão está se movimentando de forma linear. Tá? Está linear, aí eu quero quebrar esse padrão. Quando eu coloco o dedo aqui, eu quebro ele, eu seguro. Quando eu quebro, eu me torno presente. Eu me torno presente e começo a entender o que está acontecendo e para onde aquele padrão está me levando. Estão compreendendo, gente? Eu acho que não é difícil de entender isso. E também não é difícil colocar em prática. A questão é observar mais. Deixa eu ler aqui um pouquinho, está passando para Dedéu coisa aqui, eu não estou lendo. Ruth, quando o emocional está ruim, parece que perdemos a guerra. Pois é, eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui daqui a pouquinho, Ruth. Observador dos próprios pensamentos, Maria da Guia. Sim, não só dos próprios pensamentos, Maria, mas do meu comportamento. Né? De que forma que eu estou me comportando o tempo todo? Vamos imaginar que eu tenho um comportamento preguiçoso e não consigo me desenvolver profissionalmente falando. Vamos imaginar isso, vou colocar como exemplo. Quando eu me torno observador, eu percebo que toda vez que eu vou entrar num sistema de dar um upgrade na minha vida profissional, eu estou tentando colocar isso de uma forma bem didática para vocês. Quando eu penso em entrar num upgrade da minha vida profissional, e eu falo assim, mas isso vai dar um trabalho, então não estou com vontade hoje, vamos deixar para amanhã, o que está rolando? Está preguiça. Eu percebi esse comportamento hoje. Aí chega amanhã, eu penso nisso de novo, eu entro no mesmo comportamento e percebo outra vez. Daqui 2 dias, eu entro no mesmo comportamento e percebo ele de novo. O que está acontecendo, gente? Eu estou preso dentro de um comportamento repetitivo. Só que esse comportamento não está me ajudando. Quando eu me torno observador, eu olho para esse comportamento e falo, não, peraí. Eu não estou conseguindo atingir o meu objetivo por causa do meu comportamento. Então, preciso o quê? Alterar o meu comportamento. E aí eu começo a quebrar o padrão. E é força de vontade, gente. É prática. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem que ser força de vontade, tem que ser prática nesse sentido. Eu entrei nesse padrão, eu tenho que falar, não. Agora eu vou fazer diferente. Em vez de ir para cá, eu vou para lá. E vou testar outros comportamentos para ver outros resultados. E saber o que funciona e o que não funciona para mim. Essa é a questão do padrão comportamental. Se a gente não começar a quebrar, o padrão sempre vai nos levar para o mesmo lugar. Sempre vai nos levar para o mesmo objetivo, o tempo todo. E é isso que a gente não percebe. Por quê? Porque o padrão está escondido. O padrão está no automático. E ser observador é estar presente. Estar presente, gente, não é ser notado. Você chegou num lugar, olha que legal, o Ricardo chegou. Não, não é isso. Presença não é ser notado. Presença é você estar com o seu corpo e a sua cabeça no mesmo lugar. Não com o corpo num lugar e a sua cabeça em outro. Isso é ausência. Você não está presente. Para você ter presença, você precisa ter plenitude. Você precisa estar atento. Você precisa estar observador do que está acontecendo. A Denise está falando lá, quebrar o padrão é complicado, difícil. É difícil. Mas eu sempre tenho uma frase que eu solto nesse sentido, Denise. Eu sempre falo que o difícil de hoje, o que a gente vê como difícil hoje, ou melhor, o que a gente vê como fácil hoje, foi visto pela gente como difícil ontem. Só que quando a gente olhou para algo difícil ontem, que se tornou fácil hoje, é porque naquele momento eu tomei a decisão de me esforçar para praticar e aprender aquilo. É tudo uma questão de força de vontade e prática. Porque você precisa perceber o quanto que aquilo está sendo nocivo para você. Essa é a primeira consciência, porque se você não perceber o quanto esse padrão comportamental está sendo nocivo para você, você não vai criar motivação para mudar. E às vezes, mesmo descobrindo que é nocivo, ainda é muito difícil. Eu concordo com o que você escreveu, Denise. Só que aí eu preciso entrar o quê? Com a força de vontade.
Eu preciso determinar um objetivo e preciso praticar isso todo dia. Ou pelo menos todas as vezes em que eu perceber que eu estou entrando naquele padrão. Eu entro naquele padrão, eu vejo imediatamente, estou olhando ele. Eu falo, opa, peraí, olha eu entrando no padrão de novo. Eu preciso quebrar esse padrão. Então, em vez de eu ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu quebro. Porque se eu observar o padrão e imediatamente desviar minha atenção para outro ponto, por isso que eu estou falando que a presença é importantíssima. A observação é importantíssima. Se eu for para outro ponto, esse padrão vai continuar me levando do mesmo jeito, porque está no automático. Existe uma teoria que eu li uma vez, se eu não estou muito enganado, é do Augusto Cury, onde ele explica essa questão do padrão mental de uma forma muito interessante, uma forma muito didática, que eu vou passar para vocês, que eu acho muito legal. A questão do padrão, a gente vai construindo um padrão na vida da gente, e na nossa cabeça, quanto mais a gente entra dentro desse padrão e alimenta esse padrão, mais ele vai crescendo. Então, é como se a gente colocasse um tijolinho na cabeça da gente, tijolinho por tijolinho, isso vai crescendo, crescendo até virar uma metrópole, né? Vira uma São Paulo dentro da cabeça da gente. Está enorme. Quando a gente percebe esse padrão que está atuando na vida da gente e que não é saudável para a gente começa a querer quebrar esse padrão e construir outro. E é claro que não é simples, não é fácil, mas é possível. Por quê? O novo padrão, gente, vai começar a ser construído tijolinho por tijolinho. Do mesmo jeito que a gente criou aquele outro, que se tornou uma metrópole. Só que esse padrão novo só vai se tornar mais forte que este quando ele se tornar maior que o outro. Entende? Ele tem que estar mais forte, você tem que, com o tempo, fortalecendo ele cada vez mais. Então não basta você fazer um dia, daqui a uma semana você faz de novo, daqui a um mês você faz outra vez, não. Você tem que se tornar atento o tempo todo. E toda vez que você perceber o padrão, você quebra ele, fala, não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou experimentar algo diferente aqui. Deixa eu só ler aqui uma coisinha, gente, só um minutinho. Gel. Então você sugere que sejamos observadores dos nossos poderes repetitivos e controlados de acordo com a nossa vontade. Basicamente é isso. Claro que não é algo, né, que a gente compra um manual na banca de jornal e resolve o problema, né, Gel? Tem certos tipos de padrões que a gente vem alimentando ele há anos e anos, há mais de 30, 40, 50 anos. E aí a dificuldade se torna muito maior. E talvez nesse momento a gente precise de ajuda. Olha que interessante que a Rosângela colocou lá, gatilhos. O que são os gatilhos? Gatilhos são situações, objetos, pessoas ou lembranças, cheiros, qualquer coisa externa ou interna que reforce o comportamento da gente. Então essa é uma outra dica muito legal. Se eu quero quebrar o meu comportamento, se eu quero mudar um comportamento, uma das coisas muito interessantes de eu começar a desenvolver é a percepção pelo que está reforçando aquele comportamento. Lembra que eu falei para vocês numa live que eu disse assim, do reforço do comportamento, o reforço comportamental? Se tem um amigo que conta uma piada para o outro, ele não ri, muito provavelmente esse cara não vai contar piada de novo. Mas se o outro ri, ele se torna um reforço para o cara continuar contando piada o tempo todo. Então a gente tem que perceber o que está reforçando o comportamento na vida da gente. Isso se chama gatilhos, que é o que a Rosângela escreveu aí, muito bem colocado. Joy, mas para construir um novo padrão, você primeiro precisa quebrar o anterior. Você precisa, Joy, ir quebrando, né? O exemplo que eu dei, você pediu um exemplo aí, o exemplo que eu dei agora há pouco, que eu acho que você já até ouviu isso de mim, é a questão da metrópole. Eu vou construindo um padrão, tijolinho por tijolinho, até ele se tornar enorme, durante 50 anos, a metrópole. Se eu quero quebrar esse padrão, eu preciso observar ele, eu preciso perceber que ele existe e preciso começar a construir um outro padrão, por mais enfraquecido que ele seja no começo. Mas eu preciso ter uma constância na construção desse padrão para que um dia ele se torne maior que aquele padrão que eu carrego por 30, 40, 50 anos. E, principalmente, perceber os gatilhos, ou seja, tudo que está reforçando o comportamento da gente. Entende, gente? Luiz, quebrar o padrão não é fácil realmente, mas aprender a se sentir e perceber o corpo, se tocar é um bom caminho. Se tornar presente, né, Luiz? Se tornar presente. Tudo na vida da gente, que acontece de uma forma natural, tá, é muito mais consistente. Está fora dessa confusão mental que eu estou colocando.
tudo que a gente quer olhar na vida e controlar na vida, a gente está saindo desse fluxo natural. Porque quando a gente determina aquilo que a gente está buscando, o objetivo que a gente quer, o padrão que a gente quer construir, a vida começa a ajudar. E a gente, muitas vezes, não precisa nem fazer esforço. Entende, gente? Essa que é a questão. A Joia está falando lá, por exemplo, sempre ter amigos que te criticam. Pois é, se você tem um padrão comportamental baseado na baixa autoestima, tá? Então você começa a perceber que você está sempre se comportando de acordo com a baixa autoestima que você construiu durante tanto tempo na tua vida. Isso pode ser décadas na tua vida. Então você tem um problema de autoestima. Esses amigos que te criticam, eles estão afetando a tua autoestima de alguma forma. Então eles se tornam o quê? Gatilhos. Eles se tornam reforços para o seu comportamento. Está compreendendo? Criticam, sim. Você escreveu, pode ser, pode. Porque na verdade é a crítica, né? A pessoa que tem baixa autoestima, ela não sabe lidar muito bem com a crítica. A crítica, ela desfavorece demais a questão da autoestima da pessoa. GEL, é um exercício mental de observação e mudança de padrões. Sim. Principalmente na observação. Principalmente na observação. Se a gente não se tornar observador, não adianta, gente. Por que a gente nunca está presente? Alguém consegue me dizer? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com o estado de presença. E o estado de presença tem a ver com a questão dos 6 sentidos que eu vou fechar daqui a pouquinho. Tá? Talvez depois que eu chamar a Ana Maria e falar com ela, eu fecho o final com essa questão dos 6 sentidos, que é para fechar o papo de hoje. Tá? Mas alguém sabe aqui, alguém consegue colocar o ponto de vista nesse sentido do porquê que a gente não consegue estar presente? Por que a gente não consegue ser observador dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas emoções, dos nossos pensamentos? Alguém consegue me dizer isso? Ruth, por que conseguimos ser positivos para aconselhar e negativos para nós mesmos? Que pergunta interessante, hein? Pergunta interessante. Eu confesso que imediatamente eu não consigo te responder isso, porque é uma pergunta que também me colocou em questionamento aqui, Ruth, porque ela é muito interessante. Essa pergunta tem a ver com aquela coisa do casa de ferreiro e espeta de pau, né? O quanto que a gente consegue ajudar as pessoas, mas não consegue ajudar a nós mesmos. Talvez isso esteja vinculado diretamente à questão dos padrões, né, Ruth? O quanto que os meus padrões não estão permitindo que eu use as ferramentas que eu estou usando para ajudar outra pessoa, eu use para me ajudar. Talvez tenha a ver com os padrões. Eu vou puxar essa pergunta, eu vou pensar bastante sobre o que você falou, porque é muito interessante o que você colocou. Talvez tenha uma pegada muito legal para a gente ampliar esse papo e tornar ele até, de repente, uma live no futuro. Eu vou pegar essa frase aí e vou guardar aqui, depois eu vou analisar ela, tá, Ruth? Joy, porque nós não olhamos para nós de fato. Pois é. Acabei de falar, a Joy complementou de uma forma muito interessante. Porque nós não nos tornamos observadores. Nós somos criados e nós somos educados para observar o outro. Não é verdade? Nós somos criados para observar o externo. Nós não somos criados para nos observar. A gente tem a cultura de criticar a pessoa, não nos criticar. Julgar a pessoa, não nos julgar. Né? Olhar para as pessoas, não olhar para a gente. É tudo sempre para o outro, né? Pois é, a Joia colocou lá, olhamos para fora e não para dentro. Eu acho que está respondida a tua pergunta aí, Rita. Eu acho que respondeu legal. Maria Oliveira, me questionei sobre isso essa semana. Somos bons para dar conselhos para outros, mas quando o assunto é nosso, nós sabemos. Pois é, eu acho que isso que a gente colocou aqui agora resume bem esse tipo de questão, gente. O quanto que a gente só consegue observar lá de fora, mas não consegue observar lá de dentro. A gente tem uma resistência enorme para nos observarmos. Né? Parece que a gente tem um medo, né? A gente tem um medo terrível de observar e encontrar alguma coisa que a gente não quer mexer, que a gente não quer lidar, porque queremos pertencer. Pois é, Gessone.
Só que a gente está tão nisso de querer pertencer, querer pertencer, querer pertencer, mas o quanto que isso está afastando o olhar da gente. O quanto que isso não está afastando daquilo que a gente está realmente buscando, né? A gente já nasce aprendendo a mentir porque nossos pais mentem. Pois é, gente. Esse assunto da mentira a gente falou semana passada, né? O quanto que eu falei que uma das primeiras coisas que a gente aprende é a mentir. E é uma verdade. Gel, pense como Luiz, porque precisamos estar atentos a todos os nossos sentidos, olhar mais para nós mesmos. Pois é. Quando a gente não está na observação, a gente está na ausência. Estar na ausência é o que, gente? Passado e futuro. Toda vez que eu estou no passado, eu estou ausente. Toda vez que eu estou no futuro, eu também estou ausente. Não é verdade? Interessante que a Rosana já colocou ali. Eu estou sempre fugindo para o passado, ou estou sempre fugindo para o futuro. Eu nunca estou olhando para a minha realidade. Qual que é a minha realidade hoje? O que eu preciso fazer hoje? Que decisão que eu preciso tomar hoje? A gente não está nisso, a gente está... E se eu tivesse tomado aquela decisão? Ou, e se eu tomar aquela decisão no futuro? Você percebeu que a gente está sempre assim? E se eu tivesse, ou se eu tiver? A gente nunca está no e se eu estou. Não é verdade? A gente nunca está. Eu estou, eu quero. Né? Tem até uma brincadeira que uma pessoa incrível chamada o Tanaka, acho que é o Gustavo Tanaka, se não me engano, ele fala que queria, né? A gente tem a maneira de falar queria. Queria tá no passado, gente. Né? A gente está sempre no passado, sempre no futuro, a gente fala eu quero. Né? Oi, tudo bem? Eu quero, um abraço seu. Não, oi, tudo bem? Eu queria, um abraço seu. Nessa própria fala, a gente já está fora. Né? A gente já está fora do presente. E a gente não percebe. A gente não percebe. A presença é presente, a Lúcia está falando, e é verdade. A presença é presente. E quando a gente não está no presente, está no passado ou no futuro, o que a gente está, gente? Como é que está o mindset da gente? Está sempre na falta e na escassez. Sempre está faltando alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa que eu perdi no passado e sempre está faltando alguma coisa que eu posso ter no futuro. É sempre falta, 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 escassez, escassez, o tempo todo. Existem alguns espaços entre os pensamentos que devem ser percebidos. E isso a gente chama de flow. Flow significa estado de presença, estado de fluência. E a gente precisa começar a perceber. Sabe aquelas coisas, aquelas tarefas que a gente desenvolve, onde a gente esquece completamente do espaço e do tempo? Eu acho que com todo mundo já aconteceu isso, pelo menos uma vez na vida. Aquela tarefa que você esquece onde você está, e a hora que você olha para o relógio e fala, uau, já passou tudo isso. Eu estava em estado de flow. Eu estava desconectado da temporalidade. Eu estava num espaço atemporal, uma dimensão atemporal. Eu não estava nem no passado e nem no futuro. Eu estava totalmente presente no momento que eu estou vivenciando agora. Isso é se tornar observador. Isso é se tornar presente. Porque a gente está sempre, e se eu tiver isso, eu vou ser feliz. E se eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. E se eu emagrecer, eu vou ser feliz. E se eu encontrar uma pessoa legal, eu vou ser feliz. Se eu tivesse encontrado alguém legal, eu teria sido feliz. Se eu tivesse emagrecido, eu teria sido feliz. É sempre atrás e na frente. A gente precisa sair disso, gente. A gente precisa começar a sair dessa situação. Porque senão, nada se torna suficiente. Esse estado de flow é essa live. Que legal, isso aí. Adorei. Você é incrível, você tem umas sacadas incríveis. Adorei o que você falou. Não deixa de ser. A hora que a gente olha... Eu, por exemplo, acabei de olhar aqui pro cronômetro, já tem 40 minutos de live. De tão presente que eu estou aqui. Nesse momento, falando com vocês, eu estou totalmente presente. Pessoal, eu estou pleno.
E presença é plenitude. Se você não estiver pleno naquilo que você está fazendo, se você não começar a perceber, percepção, aquilo que você está fazendo, o que está acontecendo nesse momento, você não se conecta a nada. E aí tua cabeça vai virar um turbilhão de informações e de pensamentos recorrentes. E você vai gerar estresse, e você vai ter rota de fuga, e você vai ter problema emocional. Isso é presença. Só que a gente sempre está fazendo as coisas com o corpo ali fazendo, né? O meu corpo está aqui se movimentando, mas a minha cabeça está em outro lugar. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Essa pandemia me ajudou muito a esse estado pleno. Ótimo, excelente. A pandemia foi uma excelente oportunidade. Que bom que você está adorando, Ruth, fico feliz. Então, gente, a gente não vive em totalidade de plenitude, a gente não vive em presença, porque a gente está sempre no passado e no futuro. A gente nunca está agora. Parece que nada, vocês já perceberam que parece que nada está acontecendo agora na vida da gente? Parece que nada acontece. É algo impressionante de se pensar, porque às vezes eu penso isso. Às vezes eu olho e a questão não é o que eu estou pensando, a questão é o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Eu estou sentado numa cadeira de couro, de frente a uma mesa, com um notebook, com alguns apetrechos que eu uso aqui no meu home office, de frente para um smartphone, falando com todos vocês. Isso que está acontecendo. Não é o que eu estou pensando. É o que está acontecendo. E eu preciso começar a perceber o que está acontecendo na minha vida, gente. Porque se vocês não começarem a perceber, vocês não vão detectar padrão. Vocês não vão detectar o que está ruim, vocês não vão enxergar a realidade, sair da ilusão, que só destrói a vida da gente, e não vão conseguir mudar. Porque na ilusão não tem decisão. Olha que lindo que ela já escreveu, gente. Eu vou ler. Primeira Ruth, lá disso tudo, eu tô assim, vivendo... Ai, que droga, esse negócio sobe, eu não vejo. Vivendo os traumas do passado e preocupado com o futuro. Eu acabei de dizer, entende? Passado e futuro. Jovassi, sempre gosto das suas lives. Obrigado, querida. Que bom que você gosta. Fico muito feliz. Joy, agora estou aqui sentindo a barriga que tinha de minha cachorrinha, da minha cachorrinha, sentindo muito amor. É isso, gente. O que a Joy está fazendo lá? Você está percebendo o que está acontecendo. Não é o que eu estou pensando. É isso. Enquanto eu chamo a Maria, eu vou fechar com os 6 sentidos. Eu ainda não terminei a live, tá, gente? Eu vou chamar a Maria, vou dar uns 5, 10 minutinhos para ela falar comigo, tá bom? Depois eu dou o fechamento. Nesse meio tempo, escrevam aí para todo mundo ver o que está acontecendo nesse momento na tua vida. Escreve aí para a gente saber. Se conecta com esse momento. Se pergunta, o que está acontecendo agora? Perceba e escreva aí. Vamos lá, Maria? Vou chamar você aqui, tá? Cadê a Maria? Meu Deus do céu, gente, eu preciso achar a Maria agora. Cadê a Maria? Cadê a Maria? Maria da Guia, achei. Tá aqui. Fazer... né, gente? Não tô errado não, né? Pelo amor de Deus. Ana Paula. Ricardo, como fazer com o ambiente corporativo que nos cobra o tempo todo que pensemos no futuro? Ana Paula, outra pergunta que eu vou colocar. Eu vou fazer uma live com isso, tá? Prometo pra você. Tá legal? Olá! Oi, Ricardo. Bem-vinda! Que presente! Deu certo, gente. Deu certo. Coisa gostosa. Tudo bem, Maria? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Que prazer te receber aqui. Uma honra ter aqui você comigo. Que bom! Que gostoso, Que gente. bom que você me chamou! Que legal. Claro. Você não pediu, né? Você falou, eu quero, então tá, então vem. Né? Eu quero, então vem. Que bom!
que você tem de bom, de experiência ou ponto de vista, perante tudo que a gente está conversando até agora, Maria, que você gostaria de passar para esse pessoal todo que está assistindo a gente? É acreditar que tudo pode melhorar, sabia? Eu tive transtorno psicótico e fui diagnosticada como esquizofrênica, só que eu não peguei essa verdade para mim. Oh. Foi muito difícil. E eu não peguei esse rótulo, sabe? Eu não vivi isso. Não trouxe como verdade para mim. E é isso que eu quero passar para todo mundo, que é se observar, estar presente. Eu já consigo um pouquinho, falta muito, mas é um treino, né, Ricardo? É um treino. É um treino. Tá falhando, né? Não, não tá não, tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem, só tô prestando atenção, que eu tô pleno te ouvindo, porque o que você disse foi tão interessante, e eu queria que todo mundo prestasse bem atenção no que ela disse aqui, a Mari. Eu não aceitei, eu não engoli essa verdade. Olha que interessante. Sim, e agora eu tô me trabalhando para tentar sair da medicação, que eu não consigo ainda. Mas eu vou procurar a tua ajuda. Eu faço com muito amor o que eu faço, querido. Estou aqui para te ajudar no que for possível. Pode me procurar sim. E como é que foi para você o momento em que você ficou sabendo disso? Você teve um momento onde você ficou sabendo desse quadro, né, da esquizofrenia, não é isso? Foi. No momento que você ouviu esse diagnóstico, foi fácil para você lutar contra essa verdade que veio de fora? Foi bem difícil, Ricardo, porque eu achei que eu estava fadada a carregar isso para o resto da minha vida. E aí eu fui buscar ajuda, né? Eu fui buscar ajuda e eu percebi que eu podia ir além. E eu posso ir além sempre, né? E é isso. É me trabalhar primeiro, é me observar, sabe? É entrar na minha essência mesmo, porque eu nasci perfeita. Por que aceitar? Não é verdade? Sensacional, gente. Solta coração aí, gente, pelo amor de Deus. Então, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque foi sei lá, eu me sinto mais humana depois de tudo isso que aconteceu comigo. Me sinto me sinto mais próxima de mim. E ontem eu consegui dormir sem a medicação, né? Então é um trabalhinho de formiga mesmo, sabe? Colocando tijolinho ali. E é isso. E eu tô adorando seguir você, porque eu não tinha no Instagram. E hoje é a primeira live que eu tenho aqui no Instagram com você. E, puxa vida. E tô adorando. Primeira de muitas, né? Que seja a primeira de muitas. E eu quero te chamar. Pode chamar sim, pode chamar sim. Pode me chamar depois no direct ou no meu WhatsApp e a gente conversa depois com mais calma, para eu tentar entender mais detalhadamente o que está acontecendo aí, né? Pois é, muito lindo depoimento mesmo, Fernando, que me emocionou aqui. Principalmente o momento que você começou falando, Maria, em que eu ouvi um diagnóstico e nesse momento eu tive a escolha de agregar aquilo para minha vida como verdade ou mentira. Olha que interessante. Sim. Você teve o poder de escolha em determinar como sendo uma verdade ou não. Exatamente. E você está dando uma chave para todo mundo aqui nesse momento. Sabe por quê? Porque isso é uma experiência tua, né, que você venceu, você conseguiu esse objetivo. Mas isso serve para tudo na vida da gente. Pois é, Ricardo. Tudo. Em todos os parâmetros, né? Em todos os segmentos.
E hoje eu Pois é. sou uma mulher aposentada, eu consegui trabalhar porque eu não queria ser encostada, entende? Pelo INSS. Olha E aí, que lindo. em Então você, 2018 eu consegui me aposentar. Puxa vida. olha aí. E Eu- continua trabalhando. não, Continua trabalhando. agora eu quero fazer uns cursos que eu quero fazer algo que eu me dê mais prazer, né? Não que trabalhar não me deu Uau, é prazer. isso aí. É isso que eu vou fazer. É, algumas pessoas escreveram ali, eu vou ser obrigado a concordar. A tua participação foi uma fofice. Você é muito fofa. É fofa. Você tem um jeito de falar. Olha que legal a Joyce escreveu. Só as grandes Marias conseguem essa força. Ah, Uau! nós todos temos o poder. Nós todos, é verdade. E esse, eu acho que essa é a principal dica que você deixa para todo mundo aqui hoje, né, Maria? Isso, O quanto que a gente pode escolher aceitar o que está vindo de fora, como a verdade ou não. é. A gente tem que ter esse poder de escolha, porque se a gente não estiver presente, né? Se a gente não estiver sendo observador do que está acontecendo naquele momento e como a gente está recebendo as coisas, a gente vai aceitar tudo como verdade. Isso. E aí que mora o grande perigo. Aí você se perde de si próprio, né? Pois é, pois é. Que bom. Linda, linda. Adorei. Eu queria esticar mais, mas não dá. Daqui a pouco né? O Instagram vai cortar, né? E aí a gente fica com cara de bunda aqui. Então, eu queria te agradecer do fundo do meu coração a sua presença. Eu que agradeço. Imagina, imagina, foi bom demais, foi bom demais. Você deu uma chave para todo mundo que, olha, gente, vamos pegar essa chave aí e abrir a porta, hein? Pelo amor de Deus. Tá bom? Tá bom. Querida, Beijo. tô esperando por você. Me procura para a gente bater um papo. Tá bom. Vamos marcar uma sessão experimental, vamos bater um primeiro papo aí, tá bom? Vamos sim. Então tá, um beijo no teu coração. Ô, Se cuida, fica bem. você também. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, tchau. Eu preciso falar uau? Não, né? Desnecessário, né, gente? Não preciso falar uau. Foi uau. Foi lindo. Vamos para uma live maior? Vamos, gente. Vamos todo mundo lá para o Zoom. Vamos todo mundo para o Zoom, que é lá no Zoom, né, na plataforma do Zoom, dá para entrar até 100 pessoas, tranquilo, tranquilaço. E a gente consegue ficar 3 horas batendo papo. 3 horas batendo papo. É lindo demais. É o seguinte, gente. Para a gente começar a encerrar aqui, né? Olha aí, faltam ser. Poxa, Karina! Poxa, Karina! Chega mais cedo, Karina! A Adriana também entrou agora há pouco. Depois se assistem lá assistam no IGTV depois a live inteira, tá? E semana que vem esse programa aí, gente, para chegar no horário, né? Chegar às 8 horas da noite, começar a pegar o comecinho, para pegar o fio da meada comigo. E comigo é que é mais gostoso, não é? Você está interagindo comigo. É diferente de assistir o treco gravado lá, né? É coisa mais sem graça assistir o treco gravado. Né, sucesso, Ricardo. A próxima eu colocarei aí despertador. Sucesso pra gente, Karina. Pra gente. Pra vocês também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ruth, é só chamar no começo da live, tá bom? Começou a live, clica lá, quero participar. Tá? Aí eu já deixo no esquema para te chamar no finalzinho. 6 sentidos. Tato, paladar, audição, visão. O que faltou, gente? Olfato e intuição. 6 sentidos. Esses 6 sentidos, gente, prestem atenção. Eles não existem no teu corpo para fazer volume. Eles não existem no teu corpo para enfeitar o teu corpo. Eles estão aí porque eles têm uma incrível função de serem filtros para tudo, absolutamente tudo, que você recebe de fora o tempo todo, através desses sentidos. Porque tudo que entra na tua cabeça está passando pelos seus sentidos. Vamos começar a perceber essa questão dos sentidos. Aliás, essa percepção dos sentidos
de utilizá-los para que eles façam realmente sentido na vida da gente, para que eles se tornem filtros e ferramentas diárias na vida da gente, é uma das minhas percepções no meu trabalho do Projeto R7. Logo, logo está entrando no ar aí. É muito importante a questão do sentido, gente. O quanto vocês sentem. Quanto vocês sentem as coisas, gente? Alguma vez vocês pegaram na mão de vocês? Na mão de vocês, não é do outro, não. Na sua própria. E sentiu a textura? Você sentiu a textura da tua mão? Alguma vez na tua vida? Alguma vez você cheirou o seu corpo? Você consegue identificar o cheiro do seu corpo? Ou é só o outro que consegue identificar o cheiro do seu corpo? Você consegue realmente observar as coisas que estão acontecendo ao teu redor? Você consegue dimensionar o teu olhar para realmente observar as coisas que você não está percebendo? Está passando batido. E depois que passa, muita coisa talvez não volte. Muitas coisas talvez não voltem, gente. Vocês estão ouvindo aquilo que vocês não escutam? Vocês se escutam? Vocês sentem realmente o sabor da refeição que vocês fazem todos os dias? E finalmente, vocês ouvem a intuição de vocês? Gente, vamos começar a observar mais a vida. Vamos começar a se observar mais. Se ligar mais em todos os padrões que pode estar destruindo a tua vida e você não está percebendo. É só se observando, não observando o outro. Porque tudo nasce de você e morre em você. Tudo começa em você e termina em você. Quando você começa a se tornar observador do teu comportamento, que é uma forma de comunicação, e ninguém se dá conta disso, o quanto que o nosso comportamento comunica o tempo todo. A gente não precisa balbuciar uma palavra sequer. Se a gente não começar a observar isso tudo e olhar para a nossa realidade, não fugir dela, olhar com carinho, acolhe a tua realidade, porque é a sua realidade. E você é responsável por ela. Enquanto você não olhar para essa realidade e tomar hoje, cara, a decisão que você precisa tomar, a tua vida não vai mudar. Não vai mudar. Para de se prender à decisão que você poderia ter tomado. E para de se prender à decisão que você pode tomar no futuro. E comece a prestar atenção na decisão que você pode tomar hoje. Tá bom? Te desejo uma noite muito feliz. Ative os seus 6 sentidos e comece a perceber a vida, a sua vida. Pare de pensar sobre a sua vida. Apenas perceba que quando você começar a perceber a vida também vai começar a perceber você. Gente, amo vocês. Tenho que encerrar. Não tem jeito. Triste. Não vai ter jeito. Tá bom? Amo todos vocês de todo o meu coração. Terça-feira que vem, estou esperando todo mundo aqui de novo, 8 horas da noite. Vamos botar despertador para não esquecer. Tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso e que vocês tenham uma semana incrível e maravilhosa. Tchau, gente. Fiquem em paz. Sabe o que é mais engraçado aqui? A hora que entra aqui, ó. Tá engraçado. A hora que entra o contador dos segundos, eu não consigo desligar mais. Tenho que ficar aqui esperando e olhando para vocês assim. Terça-feira, Ruth. Toda terça, 8 da noite. Tá bom? Beijo. Tchau, gente. Agora vai encerrar.